eu quero te dizer uma coisa. Se você chegou aqui nesse vídeo, você não chegou nesse vídeo à toa. Se você tá aqui e você tá interessado em ouvir o que eu tô falando, é porque de alguma forma isso tá tocando você, isso tá ressoando em você. Isso significa que é o seu momento de despertar para determinadas coisas, que é o seu momento de mudança, enfim. Então, fica aqui comigo e vamos falar mais sobre isso. Eu encontrei uma conhecida um dia desses e ela... Sabe quando a pessoa precisa falar? Pois é, ela precisava falar. E ela começou a falar sobre o relacionamento dela, que era um relacionamento assim, super tóxico. Inclusive ela me contou que recentemente ela tinha quebrado um monte de coisas, porque tinha descoberto que a pessoa mentiu. Sabe aquela coisa tóxica de briga, de ciúme, de jogar coisa, de quebrar, enfim. Esse tipo de relação. E por 2 vezes eu disse pra ela algo em torno de relações abusivas. Eu disse, olha, esse relacionamento é bastante tóxico e eu percebo que ele tá te fazendo mal. E eu disse isso 2 vezes. E 2 vezes ela mudou completamente do assunto, ela saiu, começou a emendar um papo no outro, começou a emendar uma coisa na outra. E eu vim pra casa refletindo sobre isso, sobre quando a gente tá pronto para promover uma mudança, quando a gente está pronto para fazer alguma coisa. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente quer alguma coisa, mas a gente não está pronto para aquilo. A gente não consegue pensar de acordo, sabe? Quando você sai de uma relação abusiva, quando você muda um padrão, você tem que estar disposta a mudar a maneira que você pensa. Porque a maneira que a gente pensa gera os nossos resultados, as nossas ações. Então, se eu quero ter um resultado diferente, eu preciso pensar de uma forma diferente. E eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Porque a gente tem uma maneira de enxergar as coisas, de encarar as coisas, que muitas vezes dificultam muito a nossa tomada de decisões ou a tomada de decisões assertivas, né? Ou seja, a gente age, mas não chega em lugar algum. Então, como que a gente tem pensado? Como que a gente está pensando? Eu vou dar um exemplo muito simples para você. Quando a gente pensa, por exemplo, em sair de uma relação tóxica, em sair de uma relação abusiva, gente, ninguém inicia uma relação para terminar, né? Quando a gente começa uma relação, a gente, de maneira geral, quer um relacionamento duradouro com alguém. A gente quer um relacionamento que enfim, possa ser bacana, que possa agregar pra gente, pra pessoa. A gente quer somar na vida de alguém, a gente quer que alguém some na nossa vida. E às vezes o relacionamento não é isso que acontece, né? Então, quando a gente fala sobre encerrar um relacionamento, a gente está falando que a gente já fez tudo, né? Eu já fiz de tudo para que esse relacionamento desse certo. Eu já tentei por um caminho, eu já tentei por outro caminho, eu já me cansei de tanto tentar fazer isso aqui dar certo e isso não dá certo. E aí, quando a gente começa a pensar em terminar esse relacionamento, por exemplo, vem uma série de pensamentos assim, aterrorizantes às vezes, sabe? De ai, eu vou ficar sozinha, ai, ele vai ficar com outra, ai, vai ser uma coisa sofrida. E, obviamente, que terminar um relacionamento, seja ele qual for, é um processo doloroso. Mas a minha questão é, por que o nosso pensamento, ele tem que se concentrar nessa parte? Na parte que vai doer, na parte que vai fazer mal, na parte que vai, sabe, que a gente vai sofrer muito e que vai ter muita dor e que vai ter... Existem outras maneiras de se olhar para isso, né? A gente pode pensar que quando a gente chega num vídeo como esse e quando a gente chega numa relação de incômodo,
quando uma coisa ela começa a nos incomodar a tal ponto de a gente buscar ajuda, seja através de um vídeo, através de uma leitura, através de qualquer coisa, é porque, gente, a gente não cabe mais naquela situação. Ponto. Se eu estou aqui buscando, porque eu poderia ter feito ali, você poderia estar fazendo que nem a minha conhecida, entende? Me segue no Instagram, nem sabe direito o que eu falo, porque ela abre o vídeo, olha 2 minutinhos, ah, não quero ver isso, e sai dali. Você poderia estar resistindo, você poderia não estar preparada para estar aqui ouvindo o que eu estou falando. Se você está aqui, é porque você não cabe mais nessa situação. E se você não cabe mais nessa situação, você está preparada para aprender como agir, sabe? Eu fico fazendo uma analogia muito grande com os bebês. Por exemplo, imagina um bebê. Aí esse bebê, de repente, ele começa a engatinhar, ele começa a se incomodar ali onde ele está, ele começa a buscar um movimento, ele começa a engatinhar, ele começa a andar. Então, quando o bebê ele começa a se incomodar com aquela coisa de ficar muito no lugar, ele começa a buscar esse movimento, o corpo dele já está preparado para que ele aprenda a andar. As pernas dele já têm condições, né? Não é a qualquer hora. Um bebê de 2 meses não consegue andar, um bebê de 5 meses não consegue andar. Então tem um tempo certo, e esse tempo, o que move a mudança é o incômodo. Então, eu quero dizer a você que você poderia tá simplesmente ignorando isso que você está sentindo. Você poderia fazer de conta que nada está acontecendo, relacionamentos são assim mesmo e vida que segue. Se você está buscando ajuda aqui, se você está buscando ajuda através de vídeos, se você está querendo essa transformação, é porque você está no momento. É porque toda a força que você precisa para promover essa mudança está aí, dentro de você. E é muito legal quando a gente confia nisso, quando a gente confia na vida, quando a gente confia que a gente é uma parte da natureza. Sabe a fruta que nasce, fica lá no pé, e aí chega o momento dela amadurecer e ela cai. Então a fruta tem o seu processo, o dia e a noite tem o seu processo, o crescer das plantas tem o seu processo, tudo na natureza tem o seu processo. E tudo na natureza sabe fazer essa transformação, sabe fazer essa mudança. Então você não precisa ensinar uma borboleta que ela tem que entrar no casulo e aí ela vai se desfazer, virar uma sopa de borboleta dentro daquele casulo. Você não precisa ensinar isso para ela. Ela simplesmente está preparada para vivenciar esse processo, mas no momento certo. Então, o que eu quero dizer para você aqui nesse vídeo é o seguinte: talvez você esteja com medo. Talvez você esteja com medo de terminar um relacionamento. Talvez você esteja com medo de chegar realmente à conclusão de que esse relacionamento não vai ter saída. Talvez você esteja com medo da dor do término desse relacionamento. Talvez você esteja com medo de nunca mais se apaixonar por ninguém. E talvez você esteja com tantos medos, mas se você está aqui e se você está buscando ajuda, se você está buscando compreensão, se você está buscando aprender, respira e confia nesse processo. Confia na vida. A vida pode ser muito bondosa e muito generosa. Eu não estou dizendo aqui que a gente não possa enxergar outras realidades, né? Enxergar que coisas precisam mudar, enxergar que, enfim, né? Nada não é perfeito. Eu não quero fazer aqui um discurso mágico de perfeição. Não. Eu quero dizer que nós podemos nos disponibilizar e nos abrir para que a gente possa enxergar o melhor da vida, dar esse passo de confiança, acreditar que algo bom vai acontecer, que algo melhor vai acontecer, que eu posso usar esse tempo do término, por exemplo, para me espiritualizar, para crescer, para aprender, para romper padrões, para mudar coisas que hoje eu consigo perceber que precisam ser mudadas. Eu não preciso usar esse tempo para
simplesmente para sofrer, para ir lá pro fundo do poço, para ficar desesperada ou para sair de um relacionamento e entrar em outro, sabe aquela bagunça, aquela confusão? Eu posso respirar e confiar no meu processo e confiar que eu tô pronta para fazer essa mudança, que eu tô pronta para fazer essa transformação. E como um curso em milagres diz, quando a gente muda a nossa percepção, a gente muda de alguma forma aquela história, a gente muda o peso que isso vai ter pra gente. Então eu espero de coração que hoje eu consiga levar essa mensagem pro seu coração. Calma, respira, você tá segura, você tá passando por uma transformação, mas você tá segura. E você pode gostar muito da pessoa em quem você vai se transformar. Você pode sair de tudo isso mais fortalecida. Essa é uma possibilidade da qual eu sempre gosto de me apegar, porque isso nos deixa mais fortes. E se a gente puder escolher entre um pensamento ruim que nos enfraquece, que nos faz mal, e um pensamento que nos fortalece, que fortalece a nossa coragem, que nos enche de esperança, por que não escolher um pensamento melhor? Até porque autoamor tem a ver com isso. Quando a gente ama alguém, a gente quer fazer com que aquela pessoa se sinta bem. Então que a gente se ame o suficiente para, na medida do possível, com ajuda terapêutica talvez, cuidar dos nossos pensamentos para que a gente possa ter mais conforto e olhar para a vida de uma maneira mais positiva, não fantasiosa, mais positiva. Eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, pessoal!